Nesse vídeo vamos tratar sobre a taxa de crescimento. Então a taxa de crescimento é uma forma de uma taxa média, se aproxima da taxa geométrica, mas tem a sua particularidade, a sua forma de interpretar e analisar, e é muito utilizada no ambiente de negócios. Então, primeiro aspecto, a gente entender a cumulatividade de taxa. Então, sempre que falarmos de taxa de variação, de valores ou de constantes aí em termos de períodos longitudinais, a gente trabalha numa relação de composição de capitalização. Então aqui essa taxa acumulada, então note que a gente já parte do valor do indicador na forma de uma taxa, não em termos de valor absoluto. Então você vai compor uma instrução de composição de produtório ou esse termo geral. Então eu tenho uma taxa 1, depois uma taxa 2 e assim sucessivamente. Então essa taxa sempre no formato decimal, você vai transformar no fator de capitalização, vai somar ela com 1 e vai multiplicando, depois tira de 1, você tem a taxa acumulada. Para entender, vamos fazer um exemplo. Considere a inflação medida pelo período de 3 anos abaixo descritos. Calcule a inflação acumulada. Então note que se a gente considerar o período linear, você tem 7 mais 3, 10, mais 15, você teria que a inflação, linearmente falando, acumulada de 25%. Mas ela precisa ser composta, ela não pode ser somada linearmente. Então, para compor, cada valor desse você transforma na sua recíproca decimal e soma com 1. Depois multiplica entre todos eles e deduz 1 para justamente excluir esse 1 para formar o fator de capitalização. Então, nesse caso, nós vamos ter que a inflação acumulada não é 25%, e sim 26,74%. Então essa é a primeira forma de analisar, olhar a taxa de crescimento, primeiro sob a ótica do acúmulo de taxa. Uma segunda vertente para analisar essa taxa é sob a ótica de variação ou a taxa média de variação. Então essa taxa média de variação a gente pode olhar sob dois aspectos. Primeiro, linearmente, diretamente a variação entre dois períodos e depois entre um conjunto de taxas. E esse conjunto de taxas, obviamente, pertencente a cada período. Mas aqui a preocupação nem é tanto o período, mas a média de taxa. Obviamente, há necessidade de se manter uma equidistância entre essas taxas para se calcular a sua média. Então vamos tratar um pouco dessa variação entre dois períodos. Nós temos que ela vai se desdobrar em dois aspectos. Primeiro, a avaliação acumulada diretamente entre esses períodos e depois a média. Então a variação acumulada, qualquer que seja o teu período inicial, seja de um ano para outro, seja de um ano para 10 anos na frente, você dividindo o último ano pelo período inicial, você tem a variação acumulada no período. Aí você faz menos 1 para tirar o fator de capitalização. A média, notem que essa parte aqui é igual a essa parte aqui. O que você vai fazer? Você vai descapitalizar por 1 sobre N-1. Por que N-1? Porque o primeiro período ele é apenas uma referência para você iniciar a obtenção das taxas de variação. Para facilitar o entendimento, então vamos fazer um novo exemplo. A partir do faturamento da companhia Curupira, calcule a variação acumulada, então acumulada no período, e a média. Então notem que quando a gente vai fazer a taxa acumulada, então eu posso fazer a taxa acumulada desse ano para esse ano, basta eu dividir 275 por 222, eu tenho a variação nesse período. Eu posso obter a acumulada no período todo, então veja que eu tenho quanto tempo transcorreu, então aqui passou um ano,
Passou 2 anos, passou 3 anos e passaram-se 4 anos. Então, qual que é a taxa de variação nesse conjunto dos 4 anos? Então, eu vou pegar o último período, dividir pelo primeiro, menos 1. Então, nesse período, o faturamento da empresa, ou durante, nos 4 anos que se sucederam a partir do ano 1, a empresa cresceu 58,56%. Quanto a empresa cresceu em média cada ano? Então agora vou descapitalizar. Notem que a gente acabou de ver que foram 4 anos de atividade, então por isso que é N-1, então 5 menos 1, porque esse período não representa a variação, ela é apenas o ponto de partida. Então nós vamos ter que a empresa cresceu em média 12,2% cada ano. De forma análoga, agora temos a variação entre um conjunto de taxas. Então notem que a composição ela é próxima a essa aqui. Aqui você... Então primeiro o que acaba acontecendo aqui dentro? Você acumula o conjunto de cada taxa que você já tem e depois você descapitaliza por 1 sobre... Note que aqui não é N-1 mais, né? Porque você já tem a taxa dada para o período, mesmo o período inicial. Então, pela quantidade de períodos que você acumular essa taxa, depois você vai descapitalizar por essa mesma quantidade de período. Vamos adotar então mais um exemplo aqui. Então vejam que temos a mesma inflação aqui, desse conjunto. Então, qual que é a inflação média? Então nós já sabemos que essa inflação aqui acumulada, ela dá 26,7415% nos 3 anos. Cada ano desse composto. Qual que é a inflação média de cada ano? Então, eu componho de novo, que é o que a gente fez ali, e eu vou descapitalizar essa composição, que vai dar o fator de composição que tem ali, 1,267415, elevado a 1 sobre 3. Então, nós vamos ter que a inflação média de cada ano, nesse período, considerando essas individuais aqui, foi de 8,22%. Então são essas as alternativas, essas as práticas para se analisar, se desenvolver os estudos em torno da taxa de crescimento.